Glória a Deus. Irmãos, fiquemos em pé. Convido aqui o pastor Douglas Batista. Ele vai embora, cara. Ele é barato. Ele é um show. Ele vai ministrar a nossa sexta plenária, cujo tema é questão do gênero, o conceito da ideologia e suas consequências. Pastor Douglas Batista, ele é doutorando em educação e tem colaborado muito com a casa no Conselho de Educação já faz algum tempo, junto aos nossos órgãos oficiais da nossa convenção geral. Nessa semana, o pastor Douglas esteve representando as Assembleias de Deus no STF por ocasião das audiências que ali estavam acontecendo. Tudo aquilo quanto ele vai estar ministrando, especialmente nessa temática. E nesses dias atuais, procura, Senhor, invalidar e destruir os mandamentos e as ordenações que vêm da tua palavra. Ser conosco e que o teu Espírito Santo nos ajude a entender o teu plano e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quero deixar registrada a minha alegria e gratidão a Deus por esta oportunidade de cooperar nesta conferência de escola dominical. Agradecer a Deus que nos concede a vida. Agradecer ao Dr. Ronaldo Rodrigues, diretor executivo da CPAD, ao pastor Alexandre Coelho, gerente de publicações da casa, por ter ambos me concedido esta oportunidade. Cumprimento também ao pastor Nestor Mesquita, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Piauí, ao pastor Irã Mesquita, Assembleia de Deus aqui Teresina, no Tempo Central, pelo aniversário da igreja dos seus 82 anos, meu amigo pastor Raimundo Leal, aos companheiros de equipe da CPAD, preletores, preletoras. Deus em Cristo abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amados, eu vos convido para a leitura bíblica na página de número 28 da apostila que os irmãos receberam. Está a plenária, onde os irmãos poderão acompanhar, e também aqui na projeção do telão. Os irmãos podem acompanhar tudo que vai estar projetado no telão, é também o que está impresso na partir da página 28. Eu vos convido à leitura bíblica no livro do começo, no livro de Gênesis, do capítulo 1 e o verso 27. Os irmãos podem acompanhar no texto bíblico impresso e também na projeção que está no telão. Eu vos convido para lermos juntos em uma só voz. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem pode dizer amém? Esse texto bíblico, amados irmãos, retrata a criação divina do homem e da mulher como sendo macho e fêmea. Eu gostaria que os irmãos pudessem falar depois de mim. Diga assim: Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. Quem concorda, diga amém. Apesar dessa verdade bíblica muito clara para nós, as ciências sociais não reconhecem estas características físicas e biológicas como parâmetro do comportamento social e sexual do ser humano. E a esta teoria é que se dá o nome de questão de gênero ou ideologia de gênero. Então eu vos convido à repetição. Diga assim: questão de gênero, ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Este é o conceito geral.
essa teoria refuta que o sexo masculino deva se comportar como homem e que o sexo feminino deva se comportar como mulher. Alegam os ativistas desta ideologia que o comportamento social de homens e mulheres é estabelecido pela cultura e não pelas questões físicas, e as crianças são o público-alvo principal. Por exemplo, eles ensinam que o menino não deve aprender a brincar de carrinho e que a menina não deve aprender a brincar de boneca, que nós devemos deixar as crianças livres e não incutir nelas nenhuma orientação de masculinidade ou feminilidade. Então, eles ensinam que o menino deve aprender a ter liberdade, pode usar rosa, pode usar vestido, pode usar batom, pode usar salto alto, para deixar ele livre. E a menina também, com os aspectos do homem. Eu quero com os irmãos acompanhar aqui pelo telão um pouco dos aspectos históricos. Isso é muito importante, amados, para nós entendermos que a ideologia não é um vento que passa. A ideologia de gênero não é um modismo. A ideologia de gênero vem sendo construída há séculos e, lamentavelmente, em nosso tempo ela está com força maior. Então eu trago um retrospecto aqui para os irmãos acerca deste filósofo John Locke, lá no século XVII, isso está na apostila também, um filósofo inglês conhecido como o pai do puritanismo, aliás, desculpe, do liberalismo. Ele defendeu, ensinou, John Locke, que a mente humana, no instante do nascimento, é como uma tábula rasa, um papel em branco, sem nenhuma ideia previamente escrita. E ele não está errado, isso é verdade. Nós nascemos sem nenhuma informação, e essa informação na mente da criança vai ser incutida pelos pais, pelos educadores, pela família, pela igreja. O que nós ensinarmos aos nossos filhos se tornará para eles parâmetro moral, ético, espiritual e tudo mais. Eu trago aqui uma imagem do John Locke com a frase célebre dele. Vamos ler juntos? O homem nasce como se fosse uma folha. A Bíblia Sagrada, ciente pela revelação do Espírito de que de fato nós nascemos com uma folha em branco, ensina que nós, os responsáveis pelas crianças, devemos fazer o quê? Provérbios capítulo 22, versículo 6. Vamos ler juntos? Ensina. Veja a expressão bíblica, o verbo. Ensina a criança no caminho que ela quer andar, que ela pensa em andar, que os pais imaginam que deva andar. Não, o que diz o texto? No caminho que deve andar. Então nós temos uma verdade e um valor absoluto na Bíblia Sagrada. Sabendo disso, os ativistas da ideologia de gênero querem trabalhar esta ideia na mente das nossas crianças, ensinar que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, que todos nascem crianças e que depois de uma certa idade, cada uma dessas crianças poderá decidir se quer ser um homem ou se quer ser uma mulher. Por isso que a ideologia tem como público-alvo as nossas crianças, a ideologia de gênero. O conceito de ideologia, ele vai ser formatado no século XVIII. Século XVII, John Locke, com a ideia da mente como uma tábula rasa. Século XVIII, surge um filósofo iluminista francês chamado Destutt-Detraz. É ele quem vai criar, é ele quem vai dar a tônica do conceito da palavra ideologia. Esta palavra ideologia, criada por Destutt-Detraz, mais tarde vai ganhar um sentido pejorativo com Napoleão Bonaparte, que vai chamar
dessudetrasse todos os seus seguidores de ideólogos, ou ideólogos, no sentido de deformadores da realidade. Então, ideologia, basicamente, no estado telão, é a composição de dois vocábulos gregos: eidos, que significa ideia, e logos, que é estudo ou raciocínio. De um modo, então, bem simples, ideologia nada mais é do que o conhecimento das ideias. E no aspecto positivo, ideologia significa qualquer conjunto de ideias que se propõe a orientar o comportamento humano. E ela não tem mal nenhum, porque nós todos temos ideologia. O problema é quando a ideologia é deturpada. E isso vai acontecer. No século seguinte, nós vamos ter o lançamento de uma obra no mundo chamada O Manifesto Comunista, escrito por dois filósofos alemães, chamados Karl Marx e Friedrich Engels. Nesta obra, o filósofo Karl Marx vai deixar de usar a ideologia como um conhecimento apenas das ideias, para ser um instrumento que vai assegurar o domínio de um grupo social sobre o outro. E a partir daí, a ideologia vai ser utilizada como uma ferramenta para impor o meu pensamento no comportamento dos outros. Foi ele, Karl Marx, quem criou a ideia de luta de classes. Ele idealizou a divisão do mundo em duas classes: de um lado o proletariado, que são os trabalhadores, os operários, e do outro lado a burguesia, que são os donos das empresas, que são os capitalistas. E essa ideia da ideologia de Karl Marx é tão forte que quando o Brasil agora, nas últimas eleições presidenciais, estiveram nas ruas e reelegeram Dilma Rousseff, o povo brasileiro foi polarizado nessa ideia marxista de duas classes. Só que o Brasil, como sempre, um país tupiniquim, lamentavelmente, inovou de um modo bem pejorativo. O proletariado passou a ser chamado de mortadela e a burguesia de coxinha. Lembra disso? Porque os mortadelas eram os ativistas do PT que iam para as manifestações e recebiam como bônus um pouco de mortadela. E o restante da população que era contrária foi chamada de coxinhas. Dentro dessa ideia do marxismo, de dividir a sociedade em dois grupos, lamentavelmente isso é muito forte no Brasil. Divide-se os brancos, os negros, os pobres, os ricos, os héteros, os homo e assim por diante, criando uma instabilidade social. O Karl Marx, então, eu vou trazer uma imagem dele, aqui está. O Karl Marx vai utilizar muito esse conceito da ideologia, e de acordo com ele, com Marx, a ideologia da classe dominante, que seria a burguesia, tem como objetivo manter os mais ricos no controle da sociedade. Mais tarde, essa ideologia de Karl Marx vai ser adotada por um filósofo político italiano chamado Antônio Gramsci, isso no século XIX. Ele vai reinterpretar as teorias de Karl Marx, vai unir essas teorias com Maquiavel. Este Antônio Gramsci é um italiano, também filósofo, político, militante da esquerda e cofundador do Partido Comunista na Itália. Ele foi preso e ele, na prisão, ele escreveu uma obra chamada Cadernos do Cárcere. Esta obra tinha como proposta implantar o comunismo ou o socialismo no resto do mundo por meio das ideologias. Então o Gramsci, ele vai dar especial atenção às ideias no campo da cultura como uma estratégia de lutas, e na sua visão, na visão de Antônio Gramsci, o processo de dominação não é imposto pela
as armas, mas sim por meio do poder de convencimento e a imposição da ideologia de uma classe ou grupo social sobre os outros. Então a ideologia tem essa proposta: impor uma norma de comportamento que deve ser acatada por todos. No Brasil, essas ideias foram publicadas. Aqui tem um exemplar, são 2 volumes dos cadernos do Cárcere. Ele escreveu 29 cadernos normal, escolar. Escreveu durante um período de 8 anos como deveria ser feito para implantar o socialismo e o comunismo no mundo. Eu trago aqui para os irmãos uma das frases que está nos cadernos do Cárcere dele. Olha o que diz: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo a sua cultura. Vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles mesmos. Irmãos, a arte, a cultura, a música e a literatura do Brasil, ela é lamentavelmente influenciada por essas ideias do marxismo e do gramicismo. Lamentavelmente, eu ia falar aqui uma palavra, mas me segurei. Você pode jogar na lata do lixo. Lamentavelmente, esta é uma realidade. Então, Antônio Gramsci recomendou que para implantar o socialismo ou o comunismo, tem que fazer uma reforma intelectual e moral na sociedade. De que maneira? Usando para isso pessoas que possam influenciar os outros, como por exemplo, políticos, está aí no telão, músicos, artistas, famosos, jornalistas, que possam de alguma maneira manipular a opinião pública por meio dos meios de comunicações que estão disponíveis. A partir desta mudança de comportamento ou mudança de pensamento, institui-se o que ele chamou de homem coletivo. Repita isso comigo: homem coletivo. Veja a imagem. Homem coletivo é o seguinte: todo mundo passa a pensar igual, todo mundo agora é marionete, todo mundo tem a mesma ideia, todo mundo tem o mesmo pensamento. Mediante este homem coletivo, então Gramsci propôs o seguinte: tem que modificar o senso comum. O que é certo passa a ser errado, e o que é errado passa a ser certo. Inverte-se os valores. Por exemplo, o certo é família tradicional, casamento de um homem com uma mulher, formação heterossexual. Mas eles começam a dizer que não, esse não é o único modelo de família, existem outros modelos. Homem com homem, mulher com mulher, que é um modelo homoafetivo, e tem que ser aceito como normal, porque também é uma outra possibilidade. Eles começam também a dizer que o suicídio é um direito que eu tenho sobre o meu próprio corpo. Eles começam a dizer que o aborto é um direito que a mulher tem sobre o próprio corpo. Então aqueles valores passam a ser desconstruídos, os valores cristãos. De que maneira? Do modo como Gramsci ensinou, por meio da mídia, das artes, que está aí no telão, da literatura, das escolas, das universidades, por meio de palavras de ordem. Cria-se então uma nova cultura, cria-se o homem coletivo, que passivamente assimila a nova filosofia de caráter anticristão. E olha, meus irmãos, a universidade pública do Brasil está infestada pela ideologia marxista e gramscista. Os nossos alunos que se formam nas universidades públicas, com todos os cursos que lá tem, saem de lá com a mente cheia desta podridão, lamentavelmente. E isso porque o brasileiro elegeu nos últimos 20 anos a esquerda militante para ocupar o poder público, e eles aparelharam as universidades públicas do Brasil. Esta é uma verdade que não se pode negar. Eu trago para os irmãos
uma das ideias de Antônio Gramsci no caderno que ele escreveu, ou nos cadernos. Preste atenção na leitura, meu querido. Olha o que ele escreveu: o mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos, e um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. A posição deles é contra a fé cristã. Eles não estão preocupados com o islamismo, com o budismo, com o espiritismo. Eles estão preocupados com o cristianismo, porque o cristianismo tem valores fundamentados na revelação da palavra de Deus, e o cristão toma a Bíblia Sagrada como única e infalível regra de fé e prática e conduta e formação de caráter. Por isso eles nos chamam de fundamentalistas. Olha uma outra coisa que ele escreveu, presta bem atenção: não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, carros blindados, ataquem ideias. Ideologia é isso: difundir, divulgar uma ideia que vai tomando força e ganhando espaço e se torna uma verdade. A ideologia de gênero diz isso: ninguém nasce criança, ninguém nasce homem ou mulher, nasce criança, e só depois de uma certa idade essa criança vai decidir se quer ser homem ou mulher. A partir daí, da criação dessa ideologia do homem coletivo, quem ousar discordar do senso comum que foi modificado, sofrerá o que ele chamou de patrulhamento ideológico. Novos conceitos, novas ideias são introduzidas na mente das pessoas, de maneira que os conceitos antigos passam a ser desconstruídos, desvalorizados. E tomou carona com essa ideologia um movimento que às vezes também invade a igreja, chamado de movimento feminista ou ideologia feminista. Tomou carona com o marxismo e o gramscismo. Não tem nada a ver com o direito das mulheres, irmãos. É só uma fachada. O direito das mulheres é pretexto para que a ideologia alcance também o segmento feminino. Em 1884, o Karl Marx publicou um livro chamado A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado. Na verdade, ele já estava morto quando esta obra foi publicada, mas a autoria é dele, e quem assinou foi o seu amigo Fritz Engels. Nesta obra, o Karl Marx considera que esse modelo bíblico de família patriarcal é um sistema opressor. Por quê? Porque ele se posiciona contra os papéis do homem e da mulher. A Bíblia diz que os papéis do homem e da mulher são distintos. O homem deve amar a esposa deve ser submissa ao marido. Mas o movimento feminista é contrário, baseado nas ideias de Karl Marx. Karl Marx é contra o casamento monogâmico. Ele escreveu dizendo que isso era uma barbárie. Como que um homem macho, vai ter relação sexual com uma única mulher a vida toda? Ele tem que ter liberdade sexual de manter relações com quantas mulheres quiser. E de fato ele viveu assim. Ele nunca foi fiel à esposa dele, porque ele defendia a ideia de que o homem deveria ter várias esposas. E ele também é contra o casamento indissolúvel, pelo mesmo pensamento. Ele disse que é inadmissível que um homem vá viver e ter prazer com uma única mulher a vida toda. O casamento para ele não poderia ser indissolúvel. Ora, meus irmãos, esses princípios aqui são princípios bíblicos. O casamento na Bíblia Sagrada, ele é monogâmico entre um homem e uma mulher, heterossexual entre macho e fêmea, e ele é indissolúvel, é até que a morte separe. Quem concorda diz amém. O Karl Marx então defendeu essa ideia, e aqui tem uma imagem muito comum nas redes sociais.
do Karl Marx, dizendo o seguinte: a opressão do homem pelo homem iniciou-se com a opressão da mulher pelo homem. Agora, quem é Karl Marx para dizer isso? De seus 7 filhos, 4 morreram de fome. De fome porque Karl Marx nunca trabalhou. 2 filhos dele se suicidaram. Ele foi sustentado a vida toda pela mulher, com recursos do sogro. E mesmo assim inventou uma teoria de como mudar o mundo sem ao menos cuidar da sua própria casa. E ele é endeusado nas universidades, ele é venerado. Se você se posicionar na universidade contra o marxismo, corre o risco de apanhar. É terrível, lamentavelmente. Vamos continuar. Seguindo essas ideias de Karl Marx, então, que a mulher tem que se libertar das opressões do homem, nós temos já no século XX esta filósofa francesa Simone de Beauvoir, que em 1949 lançou esse livro chamado O Segundo Sexo. Neste livro ela adere à questão da ideologia de gênero, dizendo o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ou seja, ela quer dizer o seguinte: a sociedade obriga aquela que nasceu com genitália feminina a se comportar como mulher, a ser feminina, a cuidar dos filhos, a ser dona de casa, a reverenciar o marido, a ser bela e recatada, e por aí vai. Simone de Beauvoir, portanto, tem uma grande influência. Ela é a militante feminista do século XX. E agora, no século XXI, em que nós estamos inseridos, a discípula dela é a Judith Butler, que é uma filósofa norte-americana, que é a grande defensora da cultura queer. A cultura queer quer dizer o seguinte: a cultura da diversidade, é a cultura da libertinagem, da liberdade sexual. Ela escreveu um livro chamado Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, lançado em 1990. Ela veio aqui no Brasil várias vezes para promover essa cultura, e convidada por partidos militantes de esquerda de nosso país. Nesta frase aqui projetada, ela diz o seguinte: queremos educar nossas crianças, não são jovens nem adultos, são as crianças, para entender que a questão de gênero é um problema altamente debatível. É preciso que as crianças recebam essa orientação. E a partir dessas ideias feministas, então, surgiu o slogan presente no século XXI: meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Se eu quero me drogar, eu me drogo. Se eu quero ter relações sexuais com um homem, eu tenho. Se eu quiser ter com um animal, do mesmo modo. Se quiser ter com um cadáver, é meu direito, é meu corpo. Se eu quiser tirar a minha própria vida, é meu corpo. A mulher, se quiser abortar, o direito é dela, o corpo é dela, ela decide se vai levar ou não a gravidez até o final. Aliás, na audiência pública lá do STF, aqui o pastor Alexandre Coelho se referiu, esse slogan, meu corpo, minhas regras, estava presente em todos os discursos das militantes pro aborto. E aqui essa charge diz o seguinte: podem discutir e debater até cansar, porque o corpo é meu e as regras são minhas. Nós, os cristãos, claro, discordamos, e eles sabem disso. E já lá nos cadernos do cárcere, Antônio Gramsci desenvolveu essa teoria, o patrulhamento ideológico. Aqui temos uma imagem de alguém amordaçado, que não pode falar, que não pode se pronunciar. Por quê? O propósito do patrulhamento ideológico é desqualificar quem se manifesta contrário à ideologia. O senso comum foi modificado na sociedade,
mas a igreja não modificou o seu conceito. A igreja permanece defendendo a vida, contra a homossexualidade, contra a imoralidade. Então nós precisamos ser desqualificados. Quais os termos que Antônio Gramsci idealizou que poderiam ser usados? Quem oferecer resistência vai ser estigmatizado. Então leia comigo os termos: fundamentalista, vamos juntos? Fundamentalista, homofóbico, intolerante, discurso de ódio, preconceituoso, machista, racista e reacionário. Então o patrulhamento ideológico é isso. Se eu me posiciono contra a homossexualidade, eu sou taxado de homofóbico. Se eu sou contra o direito das mulheres a abortar, sou preconceituoso. Se eu sou contra isso, sou contra aquilo, tenho um discurso do ódio. Eu estava numa igreja ministrando sobre isso para um grupo de jovens e adolescentes, e um grupo de adolescentes disseram para mim: pastor, mas o que o senhor está falando contra a homossexualidade é discurso do ódio. De onde eles tiraram essa ideia? Da escola. E não se impressione se forem discutir isso com jovens e adolescentes da igreja e descobrir que eles são partidários da ideia, porque eles estão sendo massacrados na escola com essas ideologias. Desse modo, meus irmãos, são construídas muralhas invisíveis que amordaçam o cidadão temeroso da censura. Assim, a liberdade de expressão é cerceada pelas grades do politicamente correto. Não é politicamente correto falar sobre ideologia de gênero, sobre homossexualidade ou contra o aborto. Eu, claro, não vou fazer aqui propaganda eleitoral, mas de todos os candidatos à presidência da República, apenas um candidato, que não vou dizer o nome, por uma questão ética, foi um único candidato que se posicionou agora por ocasião da audiência pública no STF contra o aborto, e os outros todos ficaram calados. Por quê? Por causa do politicamente correto, do patrulhamento ideológico, com medo de perder votos das feministas, dos militantes pro aborto. Os outros candidatos ficaram quietinhos, inclusive alguns que dizem ser cristãos. E isso, amados, nós precisamos ter discernimento espiritual. Vamos continuar. Em síntese, então, esta ideologia, também conhecida como ausência de sexo, esse conceito ignora a natureza e os fatos biológicos e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Afirmam que os gêneros masculino e feminino são construções culturais impostas pela sociedade. A sociedade que impõe: se eu nasci com genitália masculina, então tenho que me comportar como macho. Se eu nasci com genitália feminina, tenho que me comportar como mulher. Eles dizem que é a sociedade que impõe isso, mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer outra coisa, como já veremos adiante. Os ativistas, então, dizem que a sexualidade e o gênero não dependem e nem podem estar relacionados com o sexo. Não quer dizer que porque eu nasci homem, que eu tenha que ter prazer com mulher. Eu posso ter prazer com outro homem. É isso que eles ensinam. Porém, os seres humanos nascem biologicamente do sexo masculino ou do feminino, e a sexualidade está intrinsecamente relacionada com o gênero. Amém? Quanto à sexualidade, a ideologia ensina que a orientação do desejo sexual não é determinada pela constituição anatômica do corpo humano. Consideram que a atração pelo sexo oposto corresponde a estereótipos e papéis previamente estabelecidos. Eles dizem: não é porque Deus criou o homem com a genitália masculina que ele deva ser atraído por mulher. Ele pode ser atraído por homem. Não é porque a mulher nasceu com os órgãos genitais femininos que ela tem que ser atraída por homem. Ela pode ser atraída por mulher. Eles dizem que não tem nada a ver com a anatomia, tem a ver com a cultura. Desse modo, em contraste com esse pensamento, a Bíblia assevera o seguinte: que ao formar o homem e a mulher,
Deus declarou solenemente, Gênesis 2:24. Vamos ler? Deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. O homem deixa a casa do pai e da mãe e se apega à sua mulher. Não é o homem que vai se apegar a outro homem, e nem mulher que vai se apegar a outra mulher. Deus instituiu um casamento heterossexual, macho e fêmea. Esta então, portanto, é a posição bíblica. O gênero, a orientação e o desejo sexual estão direta e intrinsecamente relacionados às características físicas. Em consequência, o cristianismo rejeita o comportamento da homossexualidade. Sob esses aspectos, a ideologia de gênero surge para contradizer os conceitos bíblicos, e o propósito dessa ideologia é desassociar o sexo da sexualidade. Veja, essa é a configuração moral e sexual no casamento bíblico: heterossexual, um macho e uma fêmea; monogâmico, entre um único homem e uma única mulher; e indissolúvel para a vida toda. Este é o modelo bíblico. A ideologia de gênero pretende desconstruir este modelo. O texto bíblico que eu trago para a reflexão: por que eles insistem tanto nessa questão de meu corpo, minhas regras, de usar o corpo para a imoralidade, de usar o corpo na prostituição, de usar o corpo na homossexualidade? Olha o que escreveu o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6, eu vos convido a lermos juntos, versos 18 e 19. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? O que está dizendo a Bíblia Sagrada? Meu corpo, minhas regras? Não, a Bíblia Sagrada está dizendo: meu corpo não é meu corpo pertence a Deus, meu corpo é templo e santuário do Espírito Santo, e meu corpo não pode ser entregue à imoralidade sexual. E aqui imoralidade sexual não é só homossexualismo, tá, irmãos? Adultério é imoralidade sexual, fornicação é imoralidade sexual, pornografia é imoralidade sexual, lascívia é imoralidade sexual. Então perceberam por quê? Olha, meus irmãos, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E Paulo disse: todo o pecado é cometido fora do corpo, mas tem um pecado que é cometido no corpo. Qual é? Imoralidade sexual. Ora, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então a ideologia de gênero pretende fazer com que a criatura afronte o seu Criador, fornicando e depravando e destruindo o próprio corpo, que deveria ser templo do Espírito Santo. Portanto, essa é uma orquestração de ordem satânica, maligna, nascida no inferno. Vamos continuar, temos muita coisa para ver. A mídia. Qual é o papel da mídia na ideologia de gênero? A mídia, ela vai, entre outras coisas, construir o homem coletivo, como eu já expliquei, e desse modo se constitui a denominada mordaça gay, onde por meio do patrulhamento ideológico os cidadãos de bem convivem com o cerceamento da sua liberdade de expressão. Tem aqui um aviso de utilidade pública: o veículo está obstruindo o trânsito, placas OVW 5529 de São José do Piauí, é um prisma preto. Se o proprietário estiver presente, por favor, ajustar lá o seu veículo. Outro dia, irmãos, num programa de auditório, estava aquele jogador, ex-jogador de basquete, Oscar, e estavam ali
várias pessoas sendo entrevistadas, e uma das mulheres presente, ela era atriz pornô de revista. Então ela se tira a roupa para posar nua e ganhar dinheiro. E nesse programa de auditório, a apresentadora dizia que não havia problema nenhum, porque era a profissão. Perguntou ao marido dela, ele disse: eu não vejo problema nenhum, de fato é a profissão dela. E perguntou para todos os demais convidados, ninguém via problema nenhum. E o auditório estava em silêncio a escutar. Então perguntaram a este jogador. Ele disse: olha, me desculpe, mas eu vou discordar de todo mundo. Não é assim. Ele disse: eu sou casado e a minha mulher tira roupa só para mim. E quando ele falou isso, sabe o que aconteceu com o auditório? O auditório se colocou em pé e o aplaudiu e o ovacionou por minutos. Sabe o que quer dizer? Ninguém estava concordando com aquela baixaria, mas por causa do politicamente correto, todos repetiam o mesmo pensamento, o homem coletivo, até que um teve a ousadia de discordar e a opinião pública ficou do lado dele. E é isso que está acontecendo no Brasil. Muitas pessoas que os irmãos vão ouvir dizendo: sou a favor do aborto, sou a favor do casamento homossexual, principalmente políticos, principalmente artistas, eles estão falando da boca para fora, porque eles têm medo do patrulhamento ideológico. O grande problema disso, irmãos, é quando a igreja também se cala. O grande problema disso é quando a igreja também se deixa amordaçar. O grande problema disso é quando pessoas honestas, sinceras, se deixam também amedrontar-se. Há um ditado popular que diz: para o mal prevalecer, basta o bem não fazer nada. Então vamos nos levantar vamos levantar a bandeira do cristianismo contra a imoralidade sexual, vamos defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, a partir daí, desse cerceamento, então, a ideologia vai ensinar que os papéis dos homens e das mulheres foram socialmente construídos e, portanto, devem ser desconstruídos. A criança passa a decidir, depois de crescida, se quer ser menino ou menina, e homens e mulheres podem casar com pessoas do mesmo sexo. Eu estive recentemente no Mato Grosso, numa palestra como essa, e o pastor contou à igreja que foi visitar uma família de recém-convertidos, e tinha lá uma criança de 5 anos. E ele, ao chegar na casa, não sabia o nome da criança, disse para aquela criança: tudo bem, menino? E a criança olhou para ele e disse assim: eu não sou menino, sou criança. E olhou para o pastor e falou: eu ainda não me decidi, quando eu crescer, eu vou decidir se eu vou ser um menino ou uma menina. Por enquanto sou uma criança, 5 anos. O pastor perguntou: mas quem foi que lhe ensinou isso? Ele disse: a professora na escola. E essa é uma realidade que nós precisamos combater. Entre outros resultados da ideologia está a depravação humana, e para nós os cristãos é um sinal da iminente volta de Cristo. A partir, escute isso aqui, dessa inversão, a alteração desses valores, não se poderá restringir a liberdade sexual de ninguém, porque tudo passará a ser liberado. Em vista disso, as relações familiares serão desconstruídas. Práticas que hoje são moralmente condenadas passarão a ser consideradas lícitas, tanto do ponto de vista moral, legal e jurídico. Por exemplo, eles defendem a zoofilia, que é o sexo do homem com animais. Defendem a necrofilia, que é a atividade sexual com cadáver. Defendem a pedofilia, que é o sexo de adulto com criança. Se os irmãos prestarem atenção na mídia, a mídia está divulgando que pedofilia é doença. Preste atenção, para legalizar, para não ter punição, é doença. A Rede Globo principalmente, comece a prestar atenção nas reportagens. E uma coisa terrível: a liberação do incesto, o sexo entre pais e filhos. A ideologia de gênero está por trás de toda essa depravação moral.
Eu fico preocupado com isso, meus irmãos, porque Sodoma e Gomorra foram destruídas por Deus por conta da imoralidade e da depravação, e nós, os brasileiros, por meio de nossos líderes políticos, estamos afrontando a Deus. Por isso a igreja não pode e não deve estar omissa. Continuando, aqueles que acham que é exagero, veja só, veja essa palavra, que ir museu. Quem é a defensora da cultura queer que eu falei aqui? Judith Butler, filósofa norte-americana, militante lésbica, militante feminista. A cultura do diferente, da diversidade. Em Porto Alegre, lá na terra do pastor Eliezer Moraes, embora ele não concorde, né? Nem a igreja, houve uma exposição chamada de Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, idealizada pelo Banco Santander, foi ano passado, em setembro. Em nome da arte, 270 trabalhos de 85 artistas que abordavam a temática LGBT, questões de gênero e diversidade cultural. Parte desses trabalhos afrontavam símbolos religiosos cristãos, faziam apologia à zoofilia, pedofilia, sexo grupal e defesa do homossexualismo. Eram 270 trabalhos tratando de questões de ordem sexuais, tudo financiado com isenção fiscal. 800 mil reais foi gasto, captados por meio da lei Rouanet, a lei de incentivo à cultura. Então lá haviam imagens, pinturas de adulto fazendo sexo com criança, de adulto fazendo sexo com animais, de homem fazendo sexo com homem, mulher com mulher, sexo grupal. E as crianças eram levadas pela escola pública para o museu para fazer a visita, olhar, assistir e fazer depois um trabalhozinho de redação de qual imagem gostou mais. É ou não é apologia à ideologia de gênero? Sim ou não, irmãos? Sim. É uma erotização das nossas crianças. Quando defensores da moral cristã protestaram nas redes sociais, a exposição foi cancelada. E o que aconteceu com a mídia brasileira? Imediatamente os defensores da ideologia deram início ao patrulhamento ideológico proposto por Gramsci. Toda a mídia brasileira foi dizer: isso é coisa dos fundamentalistas, dos religiosos, que não respeitam a arte, que tem o discurso do ódio, que são fascistas, que são isso, que são aquilo. E não foi só em Porto Alegre, em São Paulo também, na exposição do Museu da Arte Moderna, um homem deitou nu, um tablado, e as pessoas eram convidadas a vir tocar o corpo nu deste homem. E uma mãe estimulou a filha, uma criança de 5 anos, uma menina, que foi lá tocar nas partes do homem nu. Quando os militantes pró-cristianismo foram discutir e condenar essa atitude, a mídia de novo veio contra nós, nos chamando de fundamentalista, que nós não respeitamos a arte. Recentemente em Fortaleza teve uma exposição com as páginas da Bíblia. Eles rasgaram as páginas da Bíblia, colocaram em quadros e nas páginas da Bíblia colaram modelos que reproduziam os órgãos sexuais do homem e da mulher, numa afronta direta à fé cristã. Então a situação está extremamente delicada. O patrulhamento ideológico está aí. O Estado de São Paulo aprovou, por exemplo, o uso do banheiro. O banheiro público em São Paulo pode ser usado por homossexuais, bissexuais, transgêneros da ideologia de gênero. Um homem, por exemplo, pode alegar conflito de gênero e entrar no banheiro público das mulheres, se despir na frente das mulheres, e nada vai acontecer com ele, não será considerado crime sexual, nem atentado ao pudor, porque a lei permite que ele entre no banheiro feminino e diga: eu nasci com esse corpo de homem, mas eu me sinto no corpo errado, eu me sinto mulher. Lamentavelmente, essa lei
aprovado pelo PT. Irmãos, na educação, agora por favor preste atenção aqui. 2014, olha para cá por favor, isso é muito importante. 2014, o Brasil foi votar o Plano Nacional da Educação. O Plano Nacional da Educação é uma lei que é promulgada de 10 em 10 anos para dizer o que os alunos vão aprender nos próximos 10 anos da educação básica, ensino infantil, ensino fundamental e ensino médio. O Estado brasileiro, aparelhado pela militância ideológica marxista e grandicista, colocou no Plano Nacional de Educação que deveria ser ensinado na escola pública do Brasil ideologia de gênero para os nossos filhos e filhas, que deveria ser retirado, por exemplo, a identificação ele e ela do banheiro, ou masculino e feminino, deixar o banheiro aberto, cada um vai para o banheiro que quiser, e ensinar os meninos e meninas que eles eram só crianças. Só que isso é uma lei. No Congresso Nacional foi feita pressão, tem muita gente que é contrário a eleger políticos cristãos, mas graças a Deus pelos políticos cristãos do Congresso Nacional, que com a pressão da opinião pública cristã, da CGADB, de outras igrejas, de outras denominações, os nossos deputados federais em Brasília não permitiram que o Plano Nacional de Educação recebesse a ideologia de gênero como norma. Foi aprovado sem ela. Mas escute só, a militância da ideologia de gênero, que também está aparelhada lá no Ministério da Educação, eles têm um fórum, FNE, Fórum Nacional da Educação, e eles criaram essa Conferência Nacional da Educação, isso em 2014, depois que o Congresso Nacional disse por meio de lei que não era para ensinar ideologia de gênero na escola. Eles fizeram este fórum lá em Brasília, eu moro lá há 20 anos, e fizeram o seguinte: vamos militar nas assembleias legislativas estaduais e nas municipais, para que lá seja aprovada a ideologia de gênero. E então nós nos mobilizamos no Brasil inteiro, em várias assembleias legislativas, inclusive aqui no estado do Piauí, e vários outros, em todos os estados do Brasil, para que os deputados estaduais não aprovassem no plano estadual de educação a ideologia de gênero na escola. E não foi aprovado. Amém? Eles não se deram por vencido, foram para os municípios, porque lá tem o plano municipal de educação, e os vereadores votam. E houve mobilização de novo da sociedade e da igreja para que os vereadores não aprovassem. A grande maioria dos quase 6 mil municípios do Brasil não aprovaram a ideologia de gênero. Mas acabou? Não. Aí o MEC criou a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, está aqui projetado. A Base Nacional Comum Curricular é aquela que diz o que o aluno vai aprender em cada disciplina, o que vai aprender história, o que vai aprender geografia, o que vai aprender matemática, para ser uniforme no Brasil. E eles colocaram lá a ideologia de gênero. Primeiro a disciplina de história, aí houve a pressão, a mobilização, o MEC tirou da história, aí colocou em filosofia. Eles estavam tentando de todo jeito, mobilização, pressão, tiraram da filosofia, aí botaram na sociologia, até que depois de tanta mobilização, em dezembro do ano passado, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada sem a ideologia de gênero. Mas essa é a Base Nacional Comum Curricular só do ensino fundamental. E foi assim que o ano passado nós terminamos a revista que foi estudada, Valores Cristãos e Ética, e também o livro. Mas no início desse ano, nós terminamos ano passado, inclusive escrevendo um livro. Aguardemos os desdobramentos. E eles vieram. E eu trouxe aqui para os irmãos. No dia 17 de janeiro desse ano, o MEC, por meio do seu ministro, que é do estado de Pernambuco, da cidade de Recife, deputado federal por lá, Mendonça Filho, assinou uma portaria que não precisa da homologação do Congresso Nacional, autorizando que toda criança no Brasil pode se matricular na escola pública usando o nome social.
Sabe o que é o nome social? A criança diz assim: eu nasci com esse corpo de menino, mas eu nasci no corpo errado, eu me sinto menina, e esse nome que papai e mamãe me deu de Joãozinho, vou trocar por Mariazinha, que é o nome social. E a escola pública, desde janeiro desse ano, está matriculando crianças com nome social. A matrícula, o boletim escolar e inclusive a chamada. Todos os coleguinhas têm que chamar aquele menino com o nome de menina que ele escolheu, ou a menina com o nome de menino, sob pena do patrulhamento ideológico contra professores, direção e servidores da educação. Está em vigor e ainda não foi derrubada. Está em vigor. Quando pensamos que não poderia piorar, no dia 1º de março, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade dos seus juízes, que são 11, autorizou qualquer cidadão brasileiro maior de idade ir no cartório e alegar questão de gênero e dizer: nasci no corpo errado, eu quero trocar o meu nome de batismo por um nome social, o nome de mulher. Ele vai receber uma nova certidão com o nome social, vai fazer carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte e vai se comportar como mulher. Está em vigor desde o dia 1º de março em nosso país. E olha só, meus irmãos, agora foi 15 dias, hoje 30 dias atrás, né? 6 de julho, o ministro Dias Toffoli, indicado para ser ministro pelo PT, recebeu uma ação do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, dizendo que essas leis que proibiram ensinar ideologia de gênero nas escolas são inconstitucionais, e usaram para isso uma lei municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná. Caiu na mão do Dias Toffoli. Sabe o que o Dias Toffoli fez? Aqui nesse dia, 6 de julho, ele concedeu ao Partido Comunista do Brasil uma medida cautelar, tornando as leis que proíbem o ensino da ideologia de gênero inconstitucionais. Tem 30 dias que está liberado pelo ministro Dias Toffoli ensinar ideologia de gênero na escola, até que o plenário, que são o restante dos ministros, venham votar. Que medida cautelar, para quem é da área do direito, ela tem efeito suspensivo até que se julgue tudo. Então vejam que esses partidos militantes de esquerda, eles querem impor a ideologia de gênero goela abaixo. No Congresso Nacional eles não conseguiram, agora tentaram no Supremo Tribunal Federal, e lamentavelmente o Dias Toffoli, que vai ser o presidente do Supremo Tribunal Federal nos próximos meses, que vai substituir a ministra Carmen Lúcia, e já autorizou. Então vejam que a situação é muito crítica. A igreja não pode estar alienada, a igreja precisa estar alerta, a igreja precisa se posicionar. E agora, foi semana passada, no dia 2 de agosto, o TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica lá no sul, autorizou, por uma ação judicial também movida pelo militante da esquerda, o uso do nome social. Aqui foi uma ação do estado de Santa Catarina, também na escola particular, porque o nome social só estava autorizado na escola pública. Então os pais estavam colocando os filhos na escola particular, e agora a justiça mandou as escolas particulares também matricularem as crianças com nome social. Esta é, portanto, a situação hoje da ideologia de gênero do país. Eu trouxe aqui uma imagem do Atalaia Cristão para dizer o seguinte: na época do profeta Isaías, também a ordem social, o estado moral, ético e espiritual do povo de Judá era lamentável. Nesse cenário de podridão moral e espiritual, Deus levantou um Atalaia para profetizar contra a nação. O profeta vaticinou 6 ais. O primeiro ai era contra o materialismo, o segundo contra a embriaguez, o terceiro contra as zombadores da verdade, o quarto acerca da perversão e inversão de valores, o quinto ai era a condenação dos presunçosos e a repressão contra a corrupção.
O profeta Isaías foi levantado em seu tempo, e nós precisamos de atalaias como ele em nosso tempo. Desse modo, a nossa sociedade está em estágio de putrefação, pois a verdade vem sendo modificada por manipulação do pensamento. Homens inescrupulosos afrontam a verdade de Deus e a sua palavra, promovendo ideologias contrárias à revelação divina. O relativismo cultural, aliado à ideologia secularista, impõe ao cidadão aquilo que deve ser considerado como ideal. Acuada, a sociedade temerosa do patrulhamento ideológico não esboça reação, e o mal vem sendo aceito e tolerado. A cultura pós-moderna do relativismo tem invadido inclusive setores da igreja que se diz cristã. O farisaísmo tem adentrado em nosso meio, mas as escrituras são categóricas em revelar que não haverá escape para os transgressores. 2 de Pedro 2, 1 e 3 diz a escritura: não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. A igreja não pode fechar os olhos. Mercê de tais fatos, os cristãos precisam esboçar reação e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então preste atenção, meus irmãos, nos seus filhos, nas suas filhas, nos seus netos, nas suas netas, nos seus sobrinhos, nas suas sobrinhas, e os orientem e dê a eles subsídios. Lamentavelmente, a ideologia de gênero invadiu a sociedade brasileira. Se a posição do ministro Dias Toffoli não for derrubada pelos seus pares na Suprema Corte, vai ter que ensinar ideologia de gênero nas escolas, vai ter que ensinar às crianças de que eles podem e devem ter qualquer tipo de relação sexual. Eu fui professor na escola pública em Brasília, e lamentavelmente é verdade, a doutrinação acontece. Preservativos eram distribuídos gratuitamente para adolescentes de 12 anos de idade na escola pública do Distrito Federal, para que eles tivessem a sua experiência sexual. Tarefas eram distribuídas não só em Brasília, mas também em outros lugares, para que as crianças no final de semana beijassem na boca, os meninos beijassem meninos, meninas beijassem meninas, e depois invertia e trouxesse para a professora a informação de qual beijo gostou mais, se beijar um menino ou uma menina. Isso é depravação, é erotização das crianças, e nós não podemos admitir. E olha, meus irmãos, eu faço um alerta: peçam a Deus discernimento, peçam a Deus sabedoria agora nas eleições de outubro, para a presidência da república, para o governo do estado, para a prefeitura e para os cargos eletivos nas assembleias. Votem em pessoas, homens e mulheres, que tenham caráter e princípio cristão, que não sejam a favor da ideologia de gênero, que não sejam a favor do aborto, da liberação da maconha, para que nós possamos mudar o quadro da história em nosso país. É claro que a igreja não vai depender apenas do poder temporal. A igreja precisa consagrar, orar, buscar a Deus, santificar e levantar a bandeira da fé, se posicionar e agir como o povo que vai morar no céu. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E eu concluo, pastor Alexandre, com o seguinte: eu trago aos irmãos esta informação. Diante de tudo isso que foi exposto e outros problemas do ensino, tanto na rede pública quanto na rede privada, a legislação brasileira permite o que se chama de ensino confessional, ou seja, permite uma escola que esteja atrelada à igreja, permite que tenha a escola com os princípios e os fundamentos da fé de uma igreja. Então, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil criou um comitê nacional, do qual eu tenho a honra, o privilégio e a grande responsabilidade de presidir, acompanhado dos meus companheiros do Conselho de Educação, aqui está o pastor Eliezer, o pastor Cláudio e outros, com o apoio da CPAD e CGADB. Está sendo criada
a rede assembleana de ensino, onde nós teremos colégios da educação infantil, fundamental, médio e ensino superior. Nós vamos ter um colégio assembleano em nosso país. E no colégio assembleano não vai ter ideologia de gênero, não vai ter festa junina, não vai ter carnaval, vai ter princípios bíblicos cristãos. Aleluia! E não só isso, irmãos. Nós vamos ter princípios cristãos, mas nós vamos ter conteúdo de qualidade. Nossos alunos vão estudar todo o conteúdo previsto na Base Nacional Comum Curricular, para competir em pé de igualdade com o aluno de qualquer outro do canário, de ser aprovado em Enem, ELAD, vestibular e concurso público. Nós vamos ter referência de qualidade cristã e qualidade acadêmica, para a glória de Deus. Então nossos meninos aí servem, vai entrar lá na educação infantil e vai sair com o diploma de curso superior com educação de fundamentos e princípios cristãos. É um grande desafio. O projeto está quase pronto e, se Deus quiser, 2019, se Cristo não vier arrebatar a igreja antes, será implantado o primeiro colégio piloto para ser multiplicado em todo o nosso território nacional. Ore por esse projeto. Queridos e amados irmãos, nos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Precisamos ouvir e ver o que acabamos de ouvir e ver através do pastor Douglas. Agora eu quero oferecer um versículo para que os senhores, todos os presentes, considerem, lendo na sua Bíblia, o que o salmista pergunta. É uma pergunta agora, depois dessa grande mensagem que nós precisamos ver e ouvir. Repito, Salmo 94, o versículo número 20. É uma pergunta. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Salmo 94 e versículo 20. Esta lei está na forma, pode não nascer, pode não ser realmente gerada, mas é que o diabo quer, é que nós fiquemos debaixo de uma lei maldita. Obrigado, pastor Douglas, obrigado, pastor Nestor. Apenas uma observação para os irmãos que estão nos ouvindo. Estamos em um ano eleitoral, então valorize o seu voto. Talvez você esteja pensando, eu não vou votar no candidato evangélico. Você não é obrigado a votar em candidato evangélico, mas saiba que as pessoas que estão apoiando a ideologia de gênero vão sair das suas casas no dia da eleição e vão votar nos candidatos que estão defendendo esses ideais. Então não esqueça, você pode se omitir, mas eles não vão se omitir. Eles vão buscar colocar no Congresso pessoas que estejam alinhadas com essa ideologia. E você como cidadã, precisa tomar uma postura nessa esfera para sermos usados por Deus e pregar todo esse tipo de projeto. Então guardem isso no seu coração. Fiquemos em pé, irmãos. Eu queria, antes de passar ao pastor Nestor para encerrar o trabalho, eu queria que nós orássemos pelo pastor Douglas. O pastor Eliezer, vem aqui também por gentileza. O pastor Clayton não está aqui, ele teve que ficar no hotel. Esses homens têm sido muito usados por Deus, principalmente nessa área da educação. Eles têm uma responsabilidade muito grande na implantação da rede assembleana de ensino. E eu queria solicitar que a nossa irmã Valquíria, por gentileza, venha orar por esses dois homens de Deus
Esses homens precisam das nossas orações. Se nós queremos ter um colégio de qualidade, que efetivamente transmita um ensino bíblico e conduza nossas crianças ao entendimento, não apenas do seu próprio tempo, mas também o entendimento da palavra de Deus, precisamos ter efetivamente uma escola que preze pelos nossos valores e ensinos. Eu queria nesse momento que a nossa psicóloga Valquíria intercedesse pelo pastor Eliezer, pelo pastor Douglas e pelo pastor Clayton, para que Deus os use, os capacite para levar a cabo esse projeto e que o mais